Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. O Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo Olá, mais viva. esta semana. E esta semana vamos olhar primeiro para os números e depois para a Justiça. Arrancamos primeiro com a venda da EFASEC ao fundo alemão Mutares e depois rumamos à Justiça e ao julgamento de Manel Pinho no caso EDP. Miguel, a EFASEC tem sido uma das dores de cabeça deste governo, com um primeiro processo de venda à DST que não correu bem e com o Estado obrigado a injetar mais dinheiro do que o previsto na tesouraria da empresa. Antes de entrarmos neste negócio da venda à Mutares, vamos ao princípio. A EFASEC era de facto uma boa empresa que foi apanhada pelo escândalo Luanda Leaks, que visou a sua acionista Isabel dos Santos, ou era já uma empresa com problemas? No fundo, fez sentido nacionalizar esta EFASEC e o que se conhecia dela? Bom, então vamos lá. Primeiro, as nacionalizações e as guerras nem nunca duram, nem nunca custam aquilo que os generais e os governantes dizem sempre custa. Isto é, as nacionalizações acabam sempre por custar muito mais dinheiro e as guerras acabam sempre por durar muito mais tempo. E esta é mais uma prova disso mesmo. Em relação ao facto a questão da EFASEC, é, a empresa era boa ou não para se nacionalizar? A EFASEC foi uma grande empresa em determinado momento, mas vamos ser honestos. A partir do momento em que se aceita capital angolano na pessoa de Isabel dos Santos para digamos, entrar e salvar a empresa, é óbvio que já terá sido um recurso de um mecanismo, portanto, um mecanismo de recurso de algo que já não estaria muito bem. Só por passar por um processo de provação que a própria Comissão Europeia levantou para saber se estariam a ser cumpridas regras básicas do ponto de vista de branqueamento de capitais de pessoas politicamente expostas, era óbvio de que, parece-me a mim, que não será inteligentemente honesto estar a dizer que a EFASEC era uma empresa brutal e que apenas foi apanhada por um acaso no Luanda Leaks, de que nunca ninguém desconfiou que eventualmente que alguma coisa se passasse por menos positiva. Portanto, há aqui algum cinismo político. Acho que Portugal, durante uma década, nomeadamente a partir de 2010, 2020, houve um conjunto de organizações empresariais que foram salvas, e essa é a expressão, foram financeiramente salvas e resgatadas pela nomenclatura, pelo status quo angolano, com determinados capitais. Nós sabíamos ao que íamos, e quando digo nós, os governantes, nós, os empresários, nós, os acionistas, e acabámos por ter as consequências disso mesmo. Achar que algo se passou diferente disto não é correto do ponto de vista intelectual. E depois dessa nacionalização, que ocorreu em julho de 2020, o que é que foi correndo mal neste processo? Porque tivemos mais de 3 anos entre a nacionalização e esta venda agora à Mutares. A 3 anos de distância, isto foi uma má decisão, nacionalizar a empresa? E o que é que foi aqui correndo mal também? Sem carga ideológica, porque muitas vezes eu tenho uma dificuldade em concentrar-me nesta tradicional divisão de mais de um século e meio de esquerda e de direita. Eu não sou muito apologista de nacionalizações, particularmente de empresas que trabalham num determinado segmento. Consigo perceber isso em setores muito estratégicos e extremamente importantes. Não o consigo entender, já tenho alguma dificuldade e fui extremamente aberto do ponto de vista da opinião em relação ao processo que passou da TAP. Terei muito mais dificuldade em perceber, ainda em que perceba o impacto que a EFASEC tenha na Zona Norte, por Matosinhos e no Grande Porto, o impacto que isso tem ao nível das pequenas e médias empresas, mas o que é facto, e agora vamos conversar, responder diretamente à tua pergunta, quando se sabe, não interessa se é o Estado, mas isto agrava quando é o Estado, que um determinado acionista está lá temporariamente e que não se sabe qual é que é a estabilidade, qual é que é o projeto, qual é que vem a seguir, toda a gente tem tendência para esperar, para se acomodar. Bem, deixa eu ver o que é que lá vem, deixa eu ver o que é que virá aí. Isso, se a empresa já está mal, só vai ter tendência para agravar. Por isso é que eu acho que as contas foram mal feitas à entrada e, eventualmente, não quer dizer que estejam também bem feitas à saída, porque isto, nomeadamente isso, sem querer atropelar a tua linha de perguntas, há aqui um conjunto de pressupostos no futuro que terá muita água a correr debaixo da ponta. Já lá vamos, mas falou-se muito da questão do emprego também na EFASEC. A verdade é que os próprios trabalhadores qualificados da empresa foram abrindo outras empresas e, de certa forma, fazendo concorrência direta neste período da nacionalização. É óbvio, porque o próprio mercado, assim, há uma coisa que eu sempre aprendi desde criança, que é a necessidade de aguçar o espírito. E a partir do momento em que há essa necessidade, o mercado regenera-se, as empresas regeneram-se, os trabalhadores regeneram-se
Vamos esquecer a EFASEC, isso aconteceu no têxtil, aconteceu no calçado, aconteceu num conjunto de empresas tradicionais, áreas do país que estavam muito focalizadas e dedicadas e durante alguns tempos, sem dúvida alguma, que não tendo corrido bem, aí depois cumpre ao Estado, do ponto de vista social, a suprir um conjunto de necessidades que agora não cabe ao Estado andar a nacionalizar e a pagar, por depois devidos por todos os contribuintes, um problema que está devidamente localizado e que se impede a criatividade, a inovação, a capacidade de ultrapassar, a capacidade de procurar mais vendas e melhores clientes, tudo isso que é normal num setor privado e numa empresa que tem carência de soluções para sobreviver, quando se encontra num período de nacionalização, sabendo ainda por cima que é a prazo, ela vai se acomodar e se houver alguma doença apenas se agravando-se as necessidades de tesouraria também, que foi isso que acabou por ficar visível. Miguel, o Estado vende agora a EFASEC à Mutares, injetou nestes anos 200 milhões de euros em apoios à tesouraria, foram 10 milhões por mês durante 20 meses, mais suprimentos e agora mais 160 milhões que serão injetados na empresa. O Banco de Fomento entrará ainda com mais 35 milhões a título de empréstimo e a Mutares entra com 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias. Entra numa empresa limpa e só com a responsabilidade de eventualmente pagar ao Estado num futuro. Isto é um bom negócio para quem? É É para eu tenho todos. alguma dúvida. É assim, O Estado também se livra de um problema. pronto. Do ponto de vista político, sim. Porque lá está, o problema vem de trás. E achar que o problema começou na nacionalização não é correto. Achar que eventualmente as coisas apenas foram agravadas também por isso também não me parece intelectualmente correto. Há uma coisa que eu sei que é para quem é que não é um bom negócio. Não foi para os acionistas, mas isso tem culpa própria no cartório, faz parte do risco de ser empresário, e para os contribuintes no seu geral. Eu continuo a achar estas sempre uma más soluções do ponto de vista global, ainda que perceba a lógica do ponto de vista regional ou local. Em relação aos fundos de investimento, o problema aqui é que o próprio Estado, a partir de um determinado momento, enquanto se encontra na posição de vendedor, está numa posição estrategicamente altamente fragilizada e tal e qual como aconteceu com a Apollo em relação ao novo banco, em relação estes fundos acabam por ser a Lone Star, acabam por se aproveitar da situação estratégica que se apanham e têm sempre tendência, porque tendo capital, têm na Europa um conjunto de oportunidades para escolher e escolhem as melhores. E esta claramente percebe-se, e eu fui estar um bocadinho a Mutares, que tem ali um conjunto de sinergias potencializadas e acredita claramente que vai conseguir tirar uma boa rentabilidade de uma operação que, à partida, tem muito para oferecer do ponto de vista da dosagem de risco e que foi, e posso dizer, e tenho que dar os parabéns aos meus colegas que estiveram envolvidos nisto, do ponto de vista da complexidade jurídica que esteve inerente a esta operação, foi brutal e acabou por se encontrar um mecanismo extremamente complexo para que a todas as partes se possa agradar. Esse mecanismo complexo de que fala prevê também um acordo de valorização da empresa e será mediante esse acordo e essa valorização que o Estado pode vir a ser ressarcido. Pode, é um grande pode. Acredita que vai ser fácil recuperar o dinheiro público? Já falou aqui das sinergias, mas... Eu tenho duas dúvidas e não conhecendo o contrato, há uma questão que me está a chamar um bocadinho a atenção, que é o facto para, aparentemente, o contrato permite distribuir de dividendos de forma ilimitada, sem que, em primeiro lugar... Recebendo um Estado uma parte. Pronto, mas acho que deveria, face ao esforço que está a ser feito, não sei se não deveria haver almofadas mínimas ou pelo menos tetos, caps máximos para que pudessem eventualmente defender um bocadinho mais esta posição, mas volto a dizer, não conheço a totalidade do contrato. E depois, depende muito da boa-fé. Os contratos não são necessários para quando as partes não estão de boa fé. Estando de má fé, eu não conheço a blindagem que está feita para que, eventualmente, esta expectativa que o Estado tem, ela realmente esteja segura, mas tem que acreditar que, primeiro, as partes estarão de boa fé no momento da divisão do dinheiro, porque há uma coisa que a gente sabe, e a experiência diz-nos, que é, tu só conheces o caráter dos homens e das mulheres nas extremidades, ou quando falta dinheiro e alguém tem que pôr, ou quando há muito para dividir. Acontece entre irmãos, entre sócios, entre pai e filhos, só nas extremidades. Portanto, se algum dia este negócio der muito dinheiro, aí é que nós vamos ver se realmente... O ideal é que dê um valor mediano. Muito que é para ninguém ser tentado e nem ninguém seja chamado a pôr mais dinheiro, nem que haja muito para dividir, porque aí o caráter dos homens às vezes tem tendência para ser mais frágil. O Ministro da Economia veio justificar a importância deste acordo por a EFASEC ser o centro de um ecossistema. Já falámos aqui um bocadinho disto na primeira questão, que contrata 445 milhões a fornecedores, nomeadamente a PMEs portuguesas, e que tem um total de 2.800 fornecedores.
É a EFASEC uma empresa assim tão relevante para a economia portuguesa e foi de facto um dia feliz para a economia portuguesa, como o Ministro da Economia fez questão de sublinhar no início da conferência de imprensa? Eu não tenho dúvida, foi um dia feliz para o Ministério da Economia e para o Sr. Ministro da Economia. Isso claramente, e só ver-se livre de uma dor de cabeça política como esta, ou pelo menos não agravar e não empurrar depois o problema para as costas, ou para, pelo menos para o colo de alguns dos seus parceiros. Ele próprio levou com a questão que já não era dele, já vinha do anterior Ministro da Economia. Claramente que é um dia feliz para o Ministério. Se é um dia feliz para a economia, sinceramente, só o futuro é que irá dizer. Sendo certo que todos estes números, costuma-se dizer também numa certa gíria que o Excel aceita todos os números que tu lá puseste. Portanto, isso, a maneira de nós conseguimos compor e maquilhar as decisões que tomamos, elas são fáceis. Há aqui uma carga ideológica que claramente os governos de António Costa trazem em relação a todos estes assuntos, e sempre que parece-me a mim que não é só claramente um problema muitas vezes económico, é também um problema político, quando se sente que há questões que impactam diretamente em eleitorado, e pensar que nomeadamente a Câmara, há um conjunto de câmaras à volta do Porto, são alguns babaluares do Partido Socialista, ficar com o ónus político local de continuar a perder o Porto, e nomeadamente Gaia, Matosinhos, há ali um conjunto de câmaras municipais e de empresas e de trabalhadores que claramente é uma decisão política que está por trás da decisão económica, e esse é o racional com o qual eu não concordo. Miguel, vamos agora ao caso EDP e ao julgamento de Manuel Pinho, o ex-ministro da Economia, também, num passado mais longínquo. Pinho confessou logo nas primeiras sessões que recebia dinheiro do saco azul do Grupo Espírito Santo porque aceitava a má prática que se fazia no BES, porque ou recebia daquela maneira ou ganhava menos do que a concorrência, e disse que constituiu a Tortuga Foundation para esconder património antes de ir para o governo. Este é o caminho da defesa de Manuel Pinho, admitir este tipo de crimes de aparentemente menor importância? Destruída que está a imagem, a ética e a moral do cidadão Manuel Pinho, ele eventualmente está aqui sabes, os bombeiros quando chegam a um pinhal, quando está a arder, eles fazem uma coisa que é delimitar o perímetro do que é que pode arder e o perímetro do que não pode arder. Não podem arder casas, não podem arder fábricas, mas delimita-se aquilo que sim. E há uma questão que o Manuel Pinho já conseguiu perceber, que é do ponto de vista da integridade moral, do ponto de vista da ética, do ponto de vista a sua imagem, ela está completamente destruída. Não importa admitir que recebeu por fora e que desviou os seus bens para não serem declarados ao fisco. Neste momento, e face àquilo que é público, até porque não querendo opinar sobre muito do caso em concreto, mas apenas referindo aquilo e usando toda a matéria que é pública, aquilo que eventualmente importa dizer é que, além do mais, há uma questão que passa despercebida, é que todo o dinheiro que ele recebeu do GES, como ele o declarou, em sede do RERT, e como está regularizado, não tem nenhuma componente criminal, e então ele basicamente assume aquilo que não tem nenhuma consequência criminal. Já foi amnistiado no passado. E vai eventualmente discutir e vai-se tentar salvar daquilo que ainda tem algum impacto no último grande ativo que ele tem, que é a sua liberdade. Perdão. E vai ser fácil ao Ministério Público demonstrar que Ricardo Salgado e Manuel Pinho tinham um pacto para servir os interesses do grupo GES enquanto esteve no governo? Já houve ali testemunhas dissonantes em relação a esta matéria? Falando genericamente, não podendo, por causa do Estatuto da Ordem... Estamos a falar de julgamento e do que tem vindo a ser dito o Estatuto da Ordem de julgamento. Impede um conjunto de documentários em relação ao processo em concreto. O que é que eu posso dizer neste tipo de questões? Vai importar muito, o nexo de causalidade, falta apurar, ou o Ministério Público tem que provar que não basta a situação de, digamos, a esfera de influência que a figura de Ricardo Salgado diz assim sobre a pessoa A, B ou C, importa saber se uma determinada decisão foi ou não, tem um nexo de causalidade direto com algum pagamento que tenha sido feito. Essa será a dificuldade, portanto, estabelecer um nexo de causalidade e a prova subjacente a isso. Daquilo que até agora veio para fora do julgamento, parece-me que o Ministério Público ainda está um bocadinho distante de alcançar esse âmbito. E é inevitável pergunta perante essa análise: o que é que se espera deste julgamento face a essas dificuldades? Há uma coisa que há um princípio subjacente ao sistema judicial e à forma de gerir julgamentos em Portugal, que é indúbio para o réu. Portanto, na dúvida,
Contrariamente àquilo que, por exemplo, Manuel Pinho se queixa em relação à instrução, que foi muito rápida, a instrução foi muito rápida porque basta um mero indício, um forte indício de que há prática de crime, o juiz da instrução deve obrigar. Mas se o indício é suficiente para passar a fase de instrução e levar a julgamento, não é de nada, nem de todo suficiente para o condenar. E essa é que é, a grande montanha que o Ministério Público ainda terá que escalar neste processo. E arriscamos-nos, de facto, a que seja mais um processo que possa não dar em nada. Miguel, está feita a análise mais esta semana, à Justiça agora e aos números antes. Obrigada. Obrigado. E até à próxima semana.